Há alguns dias atrás eu fui convidado por um pastor para falar sobre este assunto, né? Cujo título está aí na postagem. E eu escolhi esse título porque ele desperta o interesse de muita gente que quer saber o que é que existe por trás desta onda de igrejas pretas. Aproveitando o momento, eu quero falar então sobre esse assunto, já que não é uma coisa que me interessa muito falar. Mas eu perguntaria a você o seguinte: já pensou se você se encontrasse com um judeu e mostrasse para ele a sua igreja, a igreja onde você congrega, e mostrasse o tipo de culto que a gente presta a Deus nesses cultos aí, e dissesse: você sabia, judeu, que o nosso Deus que nós adoramos é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus de Israel? Sabe o que ele iria dizer para você? Ele ia dizer que você está louco. Ele ia dizer assim: você está ficando doido, porque o Deus de Israel não se adora dessa maneira. E olha que essa daqui é a Bíblia Sagrada, né? Isso daqui é um patrimônio, o patrimônio mais valioso que existe na face da terra, a Bíblia Sagrada. Isso daqui vem dos judeus, né? A Bíblia Sagrada, ela é a história do povo judeu, é a história de Israel, desde o começo do mundo, né? É a história de Israel. Então, e também até o Novo Testamento, também, porque Jesus, a Bíblia diz, a salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu. E os apóstolos, todos eles eram judeus, né? E todo o Novo Testamento foi escrito pelos judeus. Judeus que se converteram ao cristianismo, que se converteram a Cristo e passaram a pregar a nova doutrina que Jesus trouxe para eles. Então, em se tratando de falar destas coisas, não cabe aí esse argumento maligno, esse argumento mundano, né? Esse argumento mundano que diz: a igreja, eu não quero nem discutir essas coisas para não perder meu tempo, porque acho inútil falar sobre isso. Dizer: não, a gente pinta a igreja de preto porque a tendência do mundo, a tendência da moda, a igreja não segue tendência, né? A tendência é o padrão, né? É o padrão na sociedade. Mas que coisa mais ridícula! Como padrão na sociedade? Nós não seguimos padrão, o padrão do mundo. Nós não seguimos o padrão da sociedade. Isso aqui é para gerações futuras. Que gerações futuras? Se no futuro existir uma geração mais perversa, mais maligna, mais ímpia do que essa, não sei o que será do mundo. A Bíblia diz assim: há uma geração que parece justa aos seus olhos, mas que nunca se purificou da sua imundícia. Essa é a geração. E a igreja não está aqui para sempre. Ela não, o que nós fazemos hoje, o nosso legado, o legado de um pai, de uma mãe, um legado de um ser humano para os seus filhos, para as suas gerações, é o seu caráter, é a sua moral, é a sua herança espiritual, ensinando os filhos a guardarem a palavra de Deus, a amar a Deus. Não é fazer as coisas do mundo, né? E viver nessa ilusão de seguir padrão do mundo, padrão sociedade, padrão cinema, igreja padrão cinema, né? Igreja padrão teatro, igreja padrão casa noturna. Para quê? Para as gerações futuras, gerações piores do que essa, uma geração que pega uma igreja e coloca um latão de lixo, né? Um latão de óleo de lixo que nas ruas em São Paulo e até aqui em Porto Alegre se usa aquilo para colocar lixo e coloca o nome dele de Jesus. De onde vêm essas ideias? É sobre essas coisas que eu quero falar, né? É sobre essas coisas que eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo, porque nada me deixa mais indignado. Eu digo assim, eu já apaguei mais de 40 vídeos meus, né, que eu falava, que eu pregava, mas eu pregava com tanta raiva, com tanta indignação, que eu mesmo apaguei aqueles vídeos.
porque são coisas que realmente me deixavam muito irritado, muito irritado. Aqui na igreja Assembleia de Deus de Cachoeirinha, essas coisas começaram há muito tempo e eu pensava comigo, bom, essas coisas estão acontecendo lá porque não tem um homem, porque não tem um servo de Deus, porque não tem uma pessoa que tenha voz, que se levante contra isso. Eu achava que isso nunca ia acontecer aqui na minha cidade, em Gravataí, né? De ver a minha igreja transformada numa casa noturna, de ver as pessoas que estão por trás dessa igreja, que estão no comando dessa igreja, achar que poderiam transformar uma instituição centenária como a Assembleia de Deus numa igreja moderna, numa igreja padrão cinema, padrão teatro, padrão casa noturna, padrão mundanismo, né? Padrão sociedade, uma coisa para gerações futuras. Enquanto nós dando o nosso dinheiro ali, esperando surgir dali um templo para a nossa adoração. Eu que estou vivo, não é para a geração futura, é para mim sentar ali e ouvir a palavra de Deus. E quando morrer, sim, fica para quem ficar aí, porque a vida não é para sempre. Agora eu tenho essa palavra aqui. Infelizmente eu não consegui evitar isso, né? Afinal de contas, uma andorinha voando sozinha não faz verão, né? Quer dizer, essa coisa de que certas coisas elas têm que acontecer. Jesus diz assim, não é porque Deus não possa fazer isso com um só, porque a Bíblia diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então, mas ele disse assim, é lícito que venham os escândalos, mas ai do homem por quem esses escândalos vêm. Então, as coisas que a gente não consegue impedir de acontecer, é porque elas tinham realmente que acontecer. É lícito que essas coisas aconteçam. E quando a gente prega, eu principalmente, quando eu prego a palavra de Deus, eu estou fazendo o que a Bíblia diz, dando testemunho da palavra de Deus. Não tenho intenção de converter o inconversível, né? Aquilo que não se pode ser convertido. Eu não tenho a intenção de convencer alguém que está determinado a viver no mundo fazendo o mal. Estamos naquela época onde quem é justo se justifique mais ainda. Quem é santo se santifique mais ainda. Quem é puro se purifique mais ainda. Mas quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é ímpio, que torne mais ímpio ainda. Quem é injusto, que faça injustiça ainda, porque o tempo acabou. Essas pessoas que tomaram a forma do mal, a forma do erro, elas vão até o fim. E esse é um motivo pelo qual eu faço esse vídeo, né? Para que ele sirva de testemunho para aquelas pessoas que querem ser esclarecidas pela palavra de Deus. Para aquelas pessoas que têm o desejo de conhecerem a verdade e perseverar nela como a Bíblia manda, como a palavra de Deus manda. Nós não temos que seguir padrão do mundo. Nós não temos que seguir a tendência do mundo. A Bíblia diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja está fundada sobre o fundamento dos apóstolos, o fundamento dos profetas e Jesus Cristo, que é a pedra principal de esquina. Esse é o fundamento. E se a igreja não tem que evoluir, ela tem que perseverar, permanecer naquilo que é o correto até o fim. E se existe uma mudança, se existe um progresso da igreja, ela vai na contramão do mundo, como diz essa palavra aqui. Aqui em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui a gente já joga por terra essa folia, né? De dança, de pula-pula, de festas de São João, de festa junina, de dança, porque aqui a Bíblia está dizendo que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que se usa a razão, não a emoção, não a carnalidade, não o sair do armário, né? E fazer, não soltar a franga, como diz o outro.
Aqui, só essa palavra já desmancha um montão de coisas erradas aí. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto que é feito com entendimento, com razão e não com emoção. E diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso aqui está escrito no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Uma palavra muitíssimo conhecida de todos os crentes. Quem não conhece essa palavra, meu Deus do céu? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A transformação, ela vai na contramão do mundo. Não se conformar com o mundo é não tomar a forma do mundo, é não se amoldar, não se acomodar à forma do mundo, mas transformar-se pela renovação do vosso entendimento. Você tem sim que evoluir, você tem sim que se transformar, você tem sim que progredir na vida espiritual, mas na contramão do mundo e não se amoldando ou se acomodando conforme o mundo, seguindo a tendência do mundo. A igreja não segue tendência do mundo, a igreja não segue moda, a igreja não segue modismo. A igreja persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí alguém diz assim: agora vou dizer uma coisa para você. O que você tem contra a igreja preta? O que você tem contra a cor preta? Dizia um escritor brasileiro que canalha é a pior palavra que você pode chamar uma pessoa em português. A pior palavra é canalha. E uma pergunta dessa é realmente coisa de canalha, né? Uma canalice, quando você diz assim: o que você tem contra a cor preta? Claro, porque a pessoa, para defender o seu ponto de vista, a sua carnalidade, a sua obstinação em contrariar a Bíblia, ele vem com argumentos fajutas que não valem nada. A nossa palavra não é de palavras, a nossa pregação não é usando palavras persuasivas de sabedoria humana. Nós usamos a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então isso é uma pergunta muito cretina. Porque o que nós temos contra a cor preta? A Bíblia. Hoje, atrás de mim, você vê isso aqui, a gente vende Bíblia aqui. Hoje tem Bíblia rosa, vermelha, amarela, marrom, tem de todas as cores. Mas a tradicional é a Bíblia preta, de capa preta. Eu prefiro toda vida essa daqui. Toda vida eu prefiro, porque é uma cor que combina com ela. Combina com a sua doutrina. Ela é uma cor neutra. É uma cor que realmente ela não tem uma tendência. Essas cores aqui já são tendências, né? Então, nada há de errado com a cor preta. Mas como se isso fosse o único problema. Aí alguém vem e diz assim, querendo levantar questões, né? Querendo levantar coisas com perguntas maliciosas, com perguntas capciosas, a fim de levantar discussão. Não está em discussão isso daqui. Quando eu era bem jovem, minha irmã perguntava: Ronaldo, por acaso você acha, Ronaldo, eu morava em Curitiba, você acha que Deus vai jogar uma pessoa no inferno só porque ela usa um brinco? Você acha que Deus tem coragem? Eu digo: claro que não, minha irmã. Capaz que Deus vai te jogar no inferno só porque você usa um brinco? Isso no começo da minha fé, porque eu sempre li as Escrituras. O meu desejo, o desejo da minha alma era ler e estudar a palavra de Deus, e li ela várias vezes, de Gênesis a Apocalipse. Várias vezes, incontáveis vezes. Minha Bíblia é toda marcadinha, toda coisa, tintim por tintim, porque eu estudava a Bíblia desde a minha mocidade. Eu digo: claro que não. Aí daqui a pouco chegava ela: Ronaldo, tu acha mesmo que Jesus vai jogar uma pessoa no inferno porque usa um pouquinho de batom?
Claro que não, né? Já pensou Jesus chamar uma pessoa e dizer assim: fulano, você vai para o inferno porque está usando batom? Isso é um absurdo, claro que não. Passava mais um pouco. Ronaldo, tu acha que Deus vai me jogar no inferno só porque eu uso calça comprida? Claro que não. Ronaldo, então, e se ela continuasse? Eu ia perguntar para ela, mas aonde é que tu quer chegar? Aonde é que tu quer chegar? É claro que Jesus não vai jogar uma pessoa por uma coisa só, mas pelo o conjunto dela tá te levando para o inferno. Porque daqui a pouco você põe um brinco, você põe um batom, você arruma o cabelo, você bota uma roupa, você vai para a festa, você começa a beber, você começa a se prostituir, você começa a fazer coisas e isso tudo te leva para o inferno. É o conjunto das coisas. É o conjunto. Não é nada. É a mesma coisa. Eu nunca preguei na igreja a respeito de cabelo, barba, bigode, saia comprida, saia curta. Nunca preguei a respeito dessas coisas porque eu me lembrava das palavras de Jesus Cristo. Ai de vós, fariseus hipócritas, que coais um mosquito e engolis um camelo. E eu sempre estive mais apegado à forma principal da doutrina, que é o interior do nosso coração, para que todo o exterior seja limpo. Para que todo o exterior seja limpo. Se a pessoa se apegar à Bíblia e a Deus com amor e com devoção, é claro que, no fim das contas, ele vai se purificar o coração. O coração está purificado, ele próprio vai se rejeitar. E a luz que está dentro dele vai refletir fora. E a pessoa não vai agir dessa maneira. É a mesma coisa. Ronaldo, o que você tem contra a barba? Eu não tenho nada contra a barba. Nem a Bíblia fala contra a barba. Por quê? Aí eu digo assim, tá, então não tem problema na barba? Claro que não. Você usa a barba por quê? Eu perguntaria. Você usa a barba porque a Bíblia manda lá no Velho Testamento? A Bíblia diz que o homem não deveria danificar a barba? É por causa disso? Claro que não. Você usa por causa da tendência do mundo, você usa porque é um mundanismo, você usa porque é moda. Então qual que é o problema de usar barba? Nada. Qual que é o problema de botar um brinquinho? Nada. Qual é o problema de botar uma calça apertadinha? Nada. E qual é o problema de usar um palitozinho assim apertadinho? Nada, não tem problema nenhum. Mas para onde você vai? Para que você está se vestindo dessa maneira? Por que você está agindo dessa maneira? É para agradar a Deus ou porque você está corrompido pelo mundo? Ou porque você está corrompido por amor ao mundo? Você está apaixonado, você está caidão pelos modismos. Então não se trata disso. Né? Não se trata de dizer o que vamos fazer. Qual que é o problema de uma igreja preta? Nada, mas o que você faz lá dentro? Você já imaginou um hospital pintado de preto? Por que um hospital é pintado de branco? E as camas são brancas? E os cobertores e as roupas de cama são brancas? Porque é conveniente. Porque é uma questão lógica. Porque é uma questão óbvia. É fácil, num lugar assim, você vê uma mancha de sangue. Você vê um líquido amarelo derramado em qualquer lugar. Você vê um mofo na parede. Por isso, é uma questão de conveniência. Então, para pintar um lugar de preto, qual que é o problema de pintar essa parede de preta? Nenhuma, vamos pintar. Eu não sei o que você quer com isso, vamos pintar. Vamos continuar lendo a Bíblia e orando a Deus? Vamos. Mas que tal a gente tirar todas essas luzes e colocar luzes coloridas? Tem algum problema? Não, nós vamos continuar lendo a Bíblia e adorando a Deus e orando? Não, então tá bom, pode botar. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse púlpito daqui e vamos colocar um latão de lixo aqui. E escrever nesse latão de lixo, Jesus. Nós vamos continuar orando a Deus? Sim, claro que vamos continuar fazendo culto a Deus, normalmente lendo a Bíblia e seguindo as suas doutrinas? Claro, não tem problema. Mas o que acontece quando depois que se faz tudo isso? Olha o que é que está sendo praticado lá dentro.
Que tipo de culto estão dando a Deus? Nem é possível ler a Bíblia por causa da escuridão. Eu cansei de ver homens subindo em cima daqueles latão de lixo atrás deles ali para fazer stand-up. Nem a Bíblia eles levavam na mão. Nem a Bíblia eles abriam. Eles ficavam fazendo piada. É isso que você quer? Então é tudo isso. Não é somente a cor preta. Porque a cor preta pintada numa casa noturna, numa boate, é a coisa mais linda do mundo. Com luz neon, né? Porque esses são um ambiente, esse ambiente noturno. A Bíblia diz, vós não sois das trevas, vós sois da luz. Vocês são da luz, vocês são do dia. Porque quem dorme, dorme de noite. Quem se embriaga de noite. Porque a Bíblia chama de o dia, chama luz, e a noite chama trevas. E não quer dizer que quando chama trevas, está dizendo que é uma coisa mal, mas espiritualmente é. Porque dormir durante o dia não é a mesma coisa de dormir durante a noite. É muito melhor dormir de noite. E a Bíblia diz, quem dorme, dorme de noite. Por isso não durmamos. Porque aí ele já está levando a coisa para um lado espiritual. Quer dizer, as casas noturnas, porque quem faz o mal, quem se embebeda, quem dança, o ambiente escuro favorece a imoralidade. O ambiente, a escuridão favorece a carnalidade, favorece a libertinagem, favorece todo tipo de coisas. Então nós não defendemos isso como sendo uma coisa boa. Não defendemos isso com argumentos humanos, mas com argumentos bíblicos. Não há nada de errado com as cores, não há nada de errado com a barba, não há nada de errado com os brincos, não há nada de errado com as roupas, esquisitas. Não há nada de errado com as danças, não há nada de errado com as pinturas, com o corte de cabelo, com as minissaias, com calça comprida, com mulher vestindo roupa do homem. Não há nada, individualmente não há nada. Mas por tudo isso, essa gente será lançada no fogo do inferno. Porque eles usam argumentos malignos, argumentos mundanos, e desprezam a doutrina dos apóstolos e o fundamento dos profetas, que nos manda separar do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora você imagina uma igreja, você pegar uma igreja e dizer assim, mas por dentro a gente pinta porque fica melhor para dar destaque a quem está lá. Que destaque? O destaque na igreja é Jesus. E até hoje, nos jornais da televisão, os ambientes são claros, são bem iluminados. Então é um argumento que não tem valor nenhum. Mas tudo bem, aí pintou por dentro, e por que por fora? Como é que você pode tapar as janelas de uma igreja, fazer como um caixão de defunto, colocar tudo escuro, tudo preto na frente da igreja? Tapar as janelas da igreja como se fosse um templo maçônico, um templo satânico. Aliás, os templos satânicos, eles eles inclusive usam muito mais a cor vermelha do que a cor preta. Nos templos satânicos, eles preferem mais usar as cores vermelhas do que a cor preta. Mas o que se faz lá é uma abominação a Deus. Então eu espero ter dito com essas palavras, com esses argumentos aqui que eu tenho usado, argumentos da palavra de Deus, espero ter esclarecido essa questão. Que se as pessoas fazem as coisas, que façam porque estão seguindo a doutrina de Cristo e não o mundanismo. E não os ditames do mundo. É isso que nós não devemos seguir. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A igreja de Cristo não segue tendência do mundo. A igreja de Cristo foge do mundo. A igreja de Cristo persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.